Fala, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Meu nome é Jonathan Terres, eu sou engenheiro de segurança, sou técnico de segurança e sou empresário desde 2013 na área de saúde e segurança do trabalho. E nesse momento que eu tô gravando o vídeo, em março de 2025, sou sócio aí de 6 empresas, onde nós formamos um ecossistema com consultoria, com clínicas, com empresas de tecnologia, desenvolvendo software, enfim, com vários serviços aí dentro da saúde e segurança, aproveitando todas as oportunidades que o mercado nos traz. Também sou professor no digital, aí tenho mais de 3 mil alunos online, já muito mais de 3 mil alunos online, contando os pagantes e os gratuitos, explode aí mais de 10 mil com certeza que já participaram de algum evento comigo. E hoje nós atendemos com as consultorias também mais de 2 mil contratos, então são mais de 2 mil CNPJs que nós fazemos toda a gestão. E tudo isso começando do absoluto zero, com zero dinheiro em caixa, literalmente, porque eu tinha 9 mil reais quando eu comecei a minha primeira consultoria, que era treinamentos apenas e uma lojinha de EPIs. Com 9 mil reais da rescisão, que eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, eu abri a loja TW EPIs, que se chamava na época, aluguei uma sala, comprei um computador e uma mesa e uma cadeira e uns 4, 5 mil reais de estoque de EPIs. Eu não tinha dinheiro nem para o aluguel do mês seguinte, isso há 12 anos atrás, né? Lá em 2013. E hoje, então, nós temos aí uma empresa que fatura milhões por ano, algumas empresas, né, que somadas faturam milhões por ano. Temos clientes no Brasil inteiro, temos empresa tanto na parte de medicina, clínicas próprias, né, como consultorias para fazer toda a parte de programas, laudos, perícias, treinamentos, inspeções e etc., projetos. E também nós temos a empresa de tecnologia e consultoria, onde nós temos software próprio, que nós ensinamos os profissionais da área de SST a empreender ou a escalar o seu negócio, e nós temos clientes no Brasil inteiro, em praticamente todos os estados do país. Nós já temos clientes da Unity Consultoria, onde nós transferimos toda essa nossa bagagem, essa nossa experiência, os nossos conhecimentos acumulados ao longo de quase 20 anos que eu estou na área de segurança e mais de 12 anos aí no empreendedorismo, né? Então, tudo isso que a gente construiu provavelmente não tenha sido somente sorte, alguma coisa bem feita a gente está fazendo, beleza? Então, resumidamente, essa aí é a minha história dentro da SST e dentro do empreendedorismo. Por isso que essa aula aqui eu vou falar sobre como agregar valor no nosso trabalho. Como você pode elevar o nível de serviço que você entrega e, com isso, agregar valor, saindo daquele mar vermelho, daquela briga de facão que é por preço. Se alguém oferece um PGR por 500, para mim conseguir fechar negócio, eu tenho que oferecer por 400. Isso é uma carnificina que eu não quero nem passar perto. Tem o mercado para isso? Tem as empresas? Tem os clientes que são desse perfil? Tem. Deixa para essa galera, eles vão se matar de facão lá e nenhum vai prosperar de fato, nenhum vai ter uma vida confortável entrando nesse tipo de jogo. Esse é o tipo de jogo que eu não participo, que eu não quero, não faço questão de entrar. Se o cliente quiser ser atendido por mim, vai ser com o valor agregado que nós temos a oferecer e, obviamente, ele vai pagar o custo-benefício que isso traz, ele vai pagar o valor justo por esse produto, por esse serviço que ele está adquirindo, beleza? Então, mais ou menos, eu vou contextualizar isso aqui para vocês. Primeira coisa, uma grande habilidade. Eu tenho uma listinha de pontos aqui para a gente discutir, tá? Uma grande habilidade que qualquer vendedor precisa. E por que eu estou falando vendedor? Jonathan, mas eu sou técnico de segurança, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou contador, eu não sou vendedor. Sim, eu sinto muito te informar. Quer queira, quer não, você é um vendedor. E quanto mais cedo você se der conta disso e se enxergar como vendedor, enxergar o seu serviço como um produto e o seu cliente como comprador desse produto, que precisa resolver algum problema e em contraprestação a esse serviço ele vai te dar dinheiro, quanto mais rápido você se der conta disso e começar a raciocinar as suas ações e a sua comunicação dessa forma, mais rápido você vai melhorar os seus resultados, tá? Então todos nós somos vendedores. E a habilidade principal de um vendedor é a comunicação. O vendedor que sabe se expressar da maneira correta, que sabe ouvir. E quando a gente fala de comunicação, não é ser uma metralhadora, não é ser um papagaio sair falando de qualquer coisa, tá? Não é quem fala mais que se comunica melhor, é quem fala com maior qualidade. E para a gente falar com mais persuasão, com uma melhor argumentação e falar com qualidade, se comunicar com qualidade, antes de mais nada nós precisamos ser bons ouvintes. Então nós temos que saber fazer a leitura do cenário, compreender o perfil do cliente, quais são as dores dele, quais são as necessidades, quais são os problemas que ele gostaria de resolver e nisso a gente maquinar dentro da nossa cabeça aqui como que a gente vai argumentar com ele, mostrando que nós temos a capacidade sim de resolver aquele problema e justifica ele ter o desejo ou o medo, que são as duas emoções que
que levam à decisão de compra, de tirar dinheiro do bolso dele e colocar no nosso bolso em troca do nosso serviço, para ele se sentir ou mais seguro ou para ele sentir que ele está tendo algum ganho. Resumindo, é isso, tá? Então, primeira coisa, trabalhem a sua comunicação, tanto verbal como escrita, como não verbal, inclusive, tá? Eu posso não falar uma palavra aqui, mas pelas caras e bocas que eu fizer para vocês, se vocês estiverem falando comigo, vocês vão entender a minha comunicação. Se eu tô desconfiado do que vocês estão falando, ou se eu tô prestando atenção no que vocês estão falando, tô concordando com a cabeça, se eu tô sorrindo, se eu tô relaxado, se eu tô curtindo a nossa conversa ou não, ou se eu tô aqui meio que debochando, rindo de canto do que vocês estão falando, nós nos comunicamos de 1000 maneiras diferentes, pessoal. A palavra propriamente dita, ela representa em torno de 7% da nossa comunicação. O restante é a comunicação não verbal, tá? E tem a comunicação escrita. Ah, Jonathan, mas eu sou muito ruim de escrita. Infelizmente, eu não tive uma boa base. Eu escrevo meio mal. Eu escrevo um blocão inteiro, assim, com várias ideias misturadas. E eu não sou bom de escrita. Não tem problema. ChatGPT, gratuito. Você pega o seu textão meio meia boca aí. Eu também não sou muito bom de escrita, tá? Você pega o seu texto do jeito que você conseguiu escrever e você manda o ChatGPT fazer o seguinte, ó, corrija a ortografia e organize melhor o texto. Só isso, ele vai te responder, ok, mande o texto que você quer que eu corrija e organize. Você cola o texto que você fez, o ChatGPT corrige toda a ortografia e deixa o texto bonitinho para você, com a mesma mensagem. Então, assim, não precisa nem ser muito bom em tudo, não. Você pode só não ser preguiçoso, né? É isso, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Uma frase que eu não canso de falar quando eu falo de vendas, tá? O cliente compra pelo motivo dele e não pelo nosso, tá? Por que a gente fala isso? Vou repetir. O cliente compra pelo motivo dele e não pelo nosso. Nós erramos muito como vendedores em começar a falar dos nossos motivos. Por exemplo, eu sou prevencionista, eu sou técnico de segurança, eu sou engenheiro de segurança, então a minha missão é resguardar a vida dos trabalhadores e garantir que o pai de família retorne para casa do mesmo jeito que ele saiu, porque o filho dele está esperando ele em casa, porque não sei o quê, e tem uns que já mete política no meio, porque a sociedade é opressora do mais pobre, blá blá blá. Você acha que isso convence algum empresário de contratar teu serviço? Não, você está falando do seu motivo. Se você tem uma motivação mais filosófica, mais romântica, mais ideológica, beleza, você tem todo o direito. É o seu direito lutar pelas causas que você acredita, não tem problema. Agora, para conseguir chegar a ponto de desenvolver um trabalho numa empresa, antes disso você tem que vender. Você tem que convencer quem vai tirar dinheiro do bolso para te contratar, porque eu acho que você também não tem uma ONG, né? Você não vai trabalhar de graça para a empresa. E até se for de graça, dependendo da comunicação e da sua argumentação, a empresa não vai querer nem de graça. Porque de graça você pode gerar problema para ela. Então vocês têm que raciocinar dessa maneira, beleza? Vamos lá. Segundo ponto, tá? Segundo ponto. Compra é emoção. As pessoas só compram alguma coisa por 2 motivos, resumidamente, tá? Ou por medo, ou por desejo, tá? Eu comprei uma caminhonete nova, 0 km agora em 2023. Tá quase na hora de trocar já. Por que eu fui lá e comprei uma caminhonete bonitona, brancona, possante, cheia de tecnologia, com muita segurança? Desejo. Eu queria ter um carro bacana, queria ter o prazer de dirigir uma caranga maneira, entendeu? Então eu fui lá e comprei por desejo. Esse foi o sentimento, essa foi a motivação que me levou a comprar. Depois que eu comprei a caranga, eu fui lá e contratei o seguro dela. Eu contratei o seguro por desejo? Nossa, que vontade, que prazer que eu vou ter de ter uma pólice de seguro na minha mão. Não, eu contratei por medo. Medo do quê? Medo de acontecer algum sinistro ou de acontecer um roubo e eu perder o bem que eu tanto desejei, que eu investi, que eu trabalhei pra caramba para conseguir comprar. Então é isso, tá? Medo e desejo. Agora, transfere isso para uma empresa, quando a gente vai prestar serviços para uma empresa, tá? Nós temos 2 coisas ligadas ao medo e ao desejo. Desejo, aumentar a receita, aumentar lucro. Esse é o desejo de qualquer empresa, qualquer empresário, tá? E o medo é perder esse lucro, é estar exposto juridicamente, poder ser processado e perder um processo, poder ser auditado e acabar pagando multa para fiscalização, ser interditado, assinar um TAC, responder uma ação civil pública, entendeu? Então, a empresa tem medo de ter essas travas jurídicas e financeiras e aumentar o seu custo reduzindo o seu lucro, e ela tem o desejo de aumentar o seu lucro. Então, a pergunta é, como o seu serviço contribui tanto para o desejo dessa empresa como
para suprir e diminuir a sensação de medo dessa empresa. Vou te dar um exemplo, tá? Eu estou negociando com uma empresa e eu falo para ela sobre o KNAI preponderante. Eu falo que nós podemos fazer uma análise que provavelmente, por praxe do mercado, essa empresa foi enquadrada conforme o seu KNAI principal, quando a gente fala de Gildrate, que é aquela alíquota que a empresa recolhe todo mês sobre a remuneração, sobre a folha de pagamento. Ah, pelo meu KNAI principal, o meu Gildrate é 3%, tá? E eu contextualizo na minha venda que eu posso fazer uma análise do KNAI preponderante, que é o que de fato determina, e aí eu tenho que demonstrar autoridade no assunto, eu vou falar da Instrução Normativa 2110 da Receita Federal, onde traz o conceito do KNAI preponderante, eu vou apresentar soluções de consulta da própria Receita Federal também esclarecendo, especificando que sim, que pode ser alterada a qualquer momento, que é a empresa que faz a sua autodeclaração, que não precisa estar no cartão CNPJ ou no contrato social KNAI preponderante, se eu achar um KNAI diferente, não tem problema, e que é muito seguro administrativamente fazer essa alteração se ela for devida. E um dos serviços que eu estou vendendo é, olha, eu posso fazer uma análise desse KNAI preponderante. Se nós encontrarmos uma atividade preponderante, um KNAI onde mais tem pessoas vinculadas dentro do teu negócio, que seja uma alíquota menor, no mês seguinte a gente já pode reduzir teu custo. Quantos funcionários tu tem? Ah, eu tenho 400 funcionários, Quanto que é a média salarial da tua folha? A média é 4.500 cada um, se fizer uma média. Bom, então você tem uma folha salarial de 1.800.000. Se eu reduzir 1% da tua alíquota de 3% para 2%, vezes 1%, a gente está falando de R$18.000 mensais. Vamos jogar isso aqui para 5 anos, que são 65 folhas, né? Porque tem o 13º de cada ano, vezes 65, olha, eu estou falando que em 60 meses tu vai ter uma economia de 1.200.000 aproximadamente. Para tu ter uma economia de 1.200.000 em 60 meses, dá para cobrar uns 20.000, 30.000 reais para fazer esse trabalho? Tranquilamente, é barato. E aí eu já usei a ancoragem de valor, que é um dos itens que eu estou falando aqui. Quanto que eu posso cobrar? Como é que eu posso agregar valor no meu serviço? Usando essa ferramenta da ancoragem de valor. Qual é o tamanho do problema que eu resolvo? Acabei de mostrar aqui um exemplo. Eu não falei de redução de FAP, eu não falei de redução de absenteísmo, eu não falei de redução de ações trabalhistas, indenizações ou adicionais que não foram pagos devidamente. Eu não falei do financiamento da aposentadoria especial. Eu não falei das multas da NR28. Eu não falei dos autos de infração com a Receita Federal por não cumprir a obrigação acessória. Não falei de nada disso. Eu falei de um item, somente a alteração do KNAI preponderante, se for possível, é claro, que numa empresa de 400 funcionários eu consigo reduzir 1.200.000 em 60 meses. 1.200.000. Eu tenho a possibilidade de economizar mais de R$1.000.000. Eu toparia pagar 20 ou 30 mil para alguém buscar essa possibilidade? Pô, com certeza, né? É irrelevante 20, 30 mil visto o ganho que eu posso ter. Então é um risco de perder aqueles 20 mil se não der certo, é um risco que eu topo correr. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Essa é a argumentação que valoriza o nosso trabalho. Não é só falar que eu tenho que cumprir a norma, não é falar que eu tenho que atender o PGR, não é ficar falando sopa de letrinha, porque você tem que ter o seu LTCAT, o seu PMOC, o seu PPR, o seu PCA, o seu PCMSO, o seu PGR e seu PPP, tudo ok. Olha que sopa de letra, vocês acham que o comprador, que o empresário, que o administrador da empresa vai entender o quê? Nada. Ele nem vai ter desejo de contratar essa sopa de letras e ele nem vai ter medo, porque ele não entende o que é. Vocês estão entendendo? E aí vem outro ponto aqui, tá? Você precisa falar dos seus argumentos fortes. Não lembro qual foi o livro, tá? Se foi As Armas da Persuasão, ou se foi... não me lembro, ou se foi Poder e Manipulação, do Jacob Petri. Algum livro que eu li recentemente, que fez muito sentido para mim, é que quando você está numa negociação, quando você está num debate, quando você está querendo convencer alguém de alguma coisa, você tem que direcionar a sua comunicação para os seus argumentos mais fortes. Tá? Lembra do medo e desejo que nós estávamos falando? Qual que é o desejo da empresa? Aumentar seu lucro. Uma da forma de aumentar o lucro é reduzir custo, né? Então, se eu reduzir a alíquota do Gildrate, eu não estou aumentando o lucro da empresa? Estou, porque eu estou reduzindo o custo. Se eu reduzo o custo, sobra mais. Sobrando mais, aumenta o meu lucro. Ou você vai suprir algum medo. E se essa empresa aí ela estiver errando e pagando a menor para a Receita Federal? E se o LTCAT dela tiver uma porcaria, os PPPs estiverem tudo errado
e ela tiver com passivo junto com a Receita Federal, um passivo tributário, e ela tiver correndo um risco enorme aí de ter um custo de 1, 2 milhões às vezes com a Receita Federal. Cada PPP equivocado é 3.300 e poucos reais, aí multiplica pelo número de trabalhadores. Se são 400, se o LTCAD está errado, os PPPs estão errados. Né? Então 400 vezes 3.300, faz a conta aí. Esse é o risco. E a empresa não quer ter esse risco. E aí a mesma coisa, você pagaria 20, 30 mil para fazer um diagnóstico e corrigir o problema? Esse problema vai custar só de PPP 3.300 e pouco vezes 400, a gente está falando de 1.300.000. Eu elimino um risco de 1.300.000 e te cobro 20 mil. Nesse momento a empresa não vai contratar pelo desejo de reduzir seu custo e aumentar seu lucro. Nesse momento ela vai contratar por medo de perder 1.200.000. Para não perder 1.200.000 eu pago 20 mil. Para não perder o meu patrimônio da minha caminhonetinha lá que eu paguei 200 e tantos mil reais, eu pago 6 mil, 7 mil de seguro. Eu topo perder 6, 7 mil, investir 6, 7 mil numa blindagem jurídica, para não perder 200 ela vai. A empresa topa pagar 20 mil para não perder 1.300.000. Deu para entender a questão do medo e desejo, tá? Então assim, na segurança do trabalho, que é a minha área, eu digo que eu vendo apenas duas coisas: redução de custo e segurança jurídica. Todos os trabalhos que eu desenvolvo, eu direciono a minha comunicação na hora da venda, sempre direciono a minha comunicação para segurança jurídica ou redução de custos. Sei lá, vamos pegar qualquer exemplo aleatório. Programa de proteção respiratória. Eu não fico falando que o programa de proteção respiratória ele é obrigatório conforme a portaria 672 e que isso é o que garante a saúde dos trabalhadores e blá 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 blá. Eu não fico falando isso para o empresário. Isso eu falo com o pessoal da operação, isso eu falo com os técnicos de segurança, o pessoal da área técnica. Com o empresário eu falo o seguinte, olha, por que é importante nós termos um programa de proteção respiratória, tá? Para nós conseguirmos neutralizar o agente nocivo com o uso de EPIs, além dos EPCs e medidas administrativas que forem possíveis de implementar tecnicamente, né, exaustor, etc., nós temos ainda o risco residual às vezes. E esse risco residual a gente tem que ainda neutralizar com EPI. E esse EPI, no caso aqui do teu setor de pintura, é o respirador. E aí nós temos uma portaria, que nem interessa o número, nós temos uma portaria que ela diz que para o respirador ser eficaz, necessariamente eu preciso ter um programa de proteção respiratória, onde eu vou fazer, por exemplo, um teste de vedação desse respirador. Eu vou definir o respirador adequado para cada usuário. E essa portaria, que o auditor fiscal também vai se utilizar dela, ela me diz que se eu não tiver o programa de proteção respiratória implementado, o nível de proteção atribuído desse respirador é 0. Ou seja, é a mesma coisa que não dá nada. Olha que loucura, você já vai ter o investimento principal, que é comprar o respirador e fornecer para o trabalhador e treinar o trabalhador. Só que ele não vai adiantar de nada se a gente não tiver esse programa. Por isso, para te resguardar juridicamente, é importante ter esse programa. Você está vendo? Aonde que eu bati? Para onde que eu direcionei a conversa sobre o PPR? Segurança jurídica. Segurança jurídica. Ele precisa disso para que a neutralização com EPIs não seja questionada. Claro que eu estou falando de uma forma simplista, né? Tem toda uma gestão por trás disso. Mas você entendeu? Eu tenho que usar os meus argumentos fortes. É isso, tá? E partindo aqui pro final, pessoal, falar um pouquinho mais sobre a ancoragem de valor, tá? Como que eu consigo agregar mais valor? Eu posso incorporar várias necessidades em um produto para o meu cliente. Se eu simplesmente disser, eu renovo os teus programas obrigatórios porque a cada 2 anos o PGR tem que ser reavaliado. Ponto. Isso chama a atenção de algum empresário? Ah, porque é lei, tem que cumprir. Aí eu vou perguntar para vocês. Será que o empresário ele se preocupa em atender alguma exigência legal porque ele quer cumprir a lei? Ou porque ele tem medo da consequência de não cumprir a lei? Porque se é uma lei que, por mais que seja lei de fato, não é fiscalizada, e se for fiscalizada a consequência é muito baixa, é um risco que a maioria dos empresários topa correr. E eu não estou falando de empresários aqui porque são serviços de segurança. Isso vale para qualquer coisa, tá, pessoal? Para lei de trânsito, para qualquer coisa. Para qualquer coisa, tá? Não tem furto. Vamos levar para o Código Penal agora. Furto. O cara roubou um celular. Ele fica preso?
Ele fica preso 2 anos porque roubou um celular? Não. No outro dia ele está na rua de novo. Então ele se preocupa em cumprir a lei, o infrator? Não. Por quê? Porque ele sabe que não tem consequência, então ele não tem medo da consequência. Agora, um crime mais grave, sei lá, estelionato, sei lá eu, tá? Opa, isso o cara se preocupa, pensa 2, 3 vezes antes de fazer, porque ele sabe que a consequência é maior, então ele tem mais medo. Quanto maior o medo, menos tu te expõe ao risco. É assim que funciona. Na segurança a mesma coisa, tá? Agora, qual é o tamanho do problema para eu poder ancorar o meu valor, tá? Eu vou te vender um curso de CIPA. Beleza. Eu vendo curso de CIPA, de trabalho em altura, de espaço confinado. Então a gente tem todos os cursos normativos. Agora um curso de CIPA. Eu consigo cobrar por um curso de CIPA, por exemplo, 30 mil reais? Mas é uma CIPA com 50 pessoas. Beleza, mas eu consigo cobrar 30 mil? Não, por quê? Porque tem muita oferta no mercado. Tem muita gente que faz esse curso. E é uma coisa que, se a empresa empurrar com a barriga e não fizer, a multa por não ter a CIPA constituída é o quê? 4, 5, 10 mil reais no máximo. Justifica ter um custo de 30? Não. O custo para eu atender a norma é mais caro do que a multa se eu não cumprir? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? É isso. Então, eu não consigo ancorar valor para poder cobrar 30 mil reais num curso de CIPA, por exemplo. Percebem? Agora, se eu uso uma argumentação, claro que você tem que ter um produto que entregue valor agregado, né? Se eu pego todos os serviços que eu posso oferecer para a empresa, empacoto eles em forma de um escopo, de um portfólio interessante, e eu apresento para a empresa mostrando que fazendo tudo que eu me proponho a fazer, a redução de custo ou o risco que nós vamos diminuir da empresa pode chegar na casa de milhões, aí eu posso cobrar algumas dezenas de milhares. Concordam comigo? Concordam comigo? Eu tenho um contrato, por exemplo, que eu recebo muito bem, obrigado, porque eu mostrei capacidade, autoridade e razoabilidade para desenvolver um trabalho e reduzir um custo. E esse custo é milionário, onde um benefício custou mais de 1 milhão. Um benefício. Ou seja, se a gente desenvolver um trabalho de gestão e reduzir alguns benefícios ao longo do tempo, com certeza o valor que eu recebo é muito barato, é irrelevante perto da redução de custos e, obviamente, o aumento do lucro que a gente vai trazer para aquela organização. Por isso que eu consigo cobrar um valor agregado maior. Então, a lição de casa de vocês é como eu posso montar o meu portfólio de serviço, quais problemas eu posso resolver para essa empresa e conseguir demonstrar para ela, que convença ela que pode me pagar um pouco mais do que a média de mercado. E aí você consegue mostrar a redução de custo ou a segurança jurídica que você está entregando de fato para a empresa, e de acordo com este valor agregado, você ancora o seu preço. Você ancora o seu preço. Essa é uma metodologia bem interessante, tá? E para encerrar, vamos fazer um exercício juntos, tá? Suco de laranja, todo mundo gosta? Beleza. Olhem para isso aqui. Isso aqui é um suco de laranja, tá? É um copinho comum com uma laranja espremida. O valor disso, R$5. R$5. Agora, você vai num ambiente bacana, onde tem uma mesa legal, onde tem guardanapo para você usar, onde tem várias opções ali de condimentos ali, tem açúcar, tem adoçante, não sei o que, tem um garçom te servindo, e tem toda a ornamentação, tem a parte do ambiente que você traz, além da laranja espremida, você tem uma experiência ali, e aí você vai comprar isso aqui. Aí eu pergunto para vocês, tá? Eu pergunto para vocês, isso aqui e isso aqui são a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Aqui nós temos a laranja num copo melhor, nós temos uma ornamentação com um gominho de laranja ali, nós temos o ambiente aqui com ornamentação. Você está percebendo? Claro que eu estou falando aqui de um simples suco de laranja, que a laranja em si é a mesma coisa. O PGR, o documento PGR, se tiver os riscos lançados ali, é a mesma coisa. Agora, o que você entrega ao redor disso traz um valor agregado maior para quem compra. E vai ter quem queira o suco de R$5, agora vai ter quem topa pagar aquela experiência por um ambiente mais agradável. Agora você pega essa comparação do suco de laranja e você transfere aí para o seu negócio, beleza? Espero que tenha feito sentido nosso bate-papo aqui e que eu tenha contribuído com algumas reflexões, com alguns raciocínios comerciais
para você aumentar aí o valor agregado, então, dos seus serviços, do seu trabalho, tá bom? Um abraço, qualquer coisa, Instagram, @jonathanterres.sst, ou ache outra forma de falar comigo que eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.